Olá, muito bem-vindo, nosso bom dia. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Regular do Calvário de Uberlândia. É um grande prazer ter você conosco, você que é da igreja, você que pertence a outra igreja, você que talvez não pertença a igreja nenhuma, mas está nos assistindo. Enfim, todos vocês são muito bem-vindos. E que Deus abençoe e use esse culto para falar conosco, para nos abençoar. Então, vamos colocá-lo diante de Deus em oração. Ore comigo. Senhor, amado Deus, bendito Pai, é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que entramos em Tua presença santa em oração. Pai bendito, nós te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Sabemos que o Senhor é o doador da vida de todo ser vivente, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, mais ainda pela nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. E se há alguém conosco nesta manhã que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, fale ao coração dessa pessoa, Senhor, e a leve ao Senhor Jesus Cristo para que ela seja salva, assim como nós fomos um dia, por Tua graça e por Tua misericórdia. Pai bondoso, nós admitimos, nós reconhecemos e nós confessamos a nossa limitação e a nossa incapacidade de prestar um culto digno do Senhor. E é por isso, Pai, que nós te rogamos que o Senhor venha e nos dirija com o Teu Santo Espírito. Abençoe a nossa adoração e fale conosco através da pregação, Pai. Nos aceite mais uma vez nesta manhã, por Tua graça e por Tua misericórdia e nos méritos do Senhor Jesus Cristo, pois é no nome dEle que nós oramos ao Senhor. Amém. Nós vamos já com a nossa primeira parte musical, com duas músicas. A primeira música será Pai de Amor e a segunda música, Santo Lugar. Cantemos. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Meu Jesus amoroso, Jesus amoroso, Tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, Tu és. Santo Espírito Consolador, Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Pai de amor, gosto tanto de Ti. De amor, gosto tanto de Ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti.
amor, gosto tanto de ti. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Aleluia, aleluia, no céu eu vou. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas,
e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Depois aí da leitura do capítulo 21 do Apocalipse, nós vamos com as nossas outras 2 músicas, mas antes eu quero dizer o seguinte: o texto de Apocalipse 21 falou aí para nós do estado eterno dos seres humanos. E a pergunta é: você estará lá? Que nós que já somos salvos em Cristo, nos exultemos nisso, que a nossa visão, o nosso alvo seja este, o nosso estado eterno, que sejamos motivados pelo Senhor para isso. E se você não tem Cristo como seu Salvador e morrer assim, infelizmente você não estará conosco naquele lugar que nós lemos em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém celeste. Então renda-se ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O único meio de você ir para lá na eternidade é se rendendo ao Senhor Jesus como seu Salvador, confiando só nele para a sua salvação. Se ainda não fez isso, faça isso hoje. Vamos então para as 2 músicas. A primeira, Eu Só Quero Estar
onde estás? E Alfa e Ômega. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus.
Depois dessas músicas, nós vamos agora para a pregação da Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 14, ele fala sobre vozes de triunfo, o triunfo final de Deus. Mas eu não vou falar hoje sobre essas 4 vozes, vamos ver apenas uma, e se der tempo, mais uma, a primeira e a segunda voz. Então, preste bastante atenção no texto de hoje, Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 7. Apocalipse 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. As vozes do triunfo final. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aí, falando sobre a centralidade do Senhor Jesus Cristo no plano divino. E nós estamos aí na etapa final desse plano, onde ele pega o livro selado e ele vai quebrando os selos, deslacrando, e à medida que ele deslacra e abre esse livro, ele expõe o tempo final do plano de Deus. E nós já estamos bem no final desse plano aí, chegamos no capítulo 14 do Apocalipse. E no capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo revelou que vai surgir 2 homens aqui na terra. 2 homens que, irmanados com o diabo, eles vão compor uma trindade, imitando a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o diabo, o anticristo e o falso profeta
vão compor aqui na terra a trindade do mal, uma falsa trindade imitando a trindade verdadeira. E o Senhor Jesus mostrou também no capítulo 13 a ação dessa falsa trindade aqui na terra. E agora ele revela o triunfo de Deus e o triunfo do povo de Deus sobre essa falsa trindade do mal e também sobre todo o sistema que é contra Deus e que é contra o povo de Deus. E ele faz isso através de 5 vozes que ele mostra. São 5 vozes que proclamam essa vitória. E junto com essas 5 vozes, ele vai revelando aí mais alguns detalhes que nós vamos ver à medida que nós formos aqui adentrando no texto. Então vamos ver essa primeira voz, a voz dos arpistas e dos 144 mil judeus, o coral celeste, os versículos de 1 até o versículo 5. Ele diz o seguinte, Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Aqui ele mostra o Senhor Jesus Cristo. O João olha e vê o Senhor Jesus Cristo. Ele fala que o viu em pé sobre o monte Sião. Que monte Sião é esse? Lembrando que nesse ponto aqui, João, ele está lá no céu, no capítulo 4, né? Ele sobe até o céu, Deus leva ele até o céu, e o Senhor Jesus então revela para ele o livro que nós estamos estudando aqui nessa parte final do nosso estudo, o Apocalipse. Então o Monte Sião que ele vê aqui, muito provavelmente não é o Monte Sião aqui da terra, lá de Israel, mas esse Sião que ele está falando aí, é a Jerusalém celeste, é aquela Jerusalém que nós vimos hoje na leitura, lá no capítulo 21, que é aquela Jerusalém que representa também uma vitória escatológica de Deus sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo que é mal, sobre tudo que é contra ele. A nova Jerusalém celeste, ele está nessa Jerusalém celeste. E junto com o Senhor Jesus Cristo, ele vê também os 144 mil judeus que nós já vimos sobre eles, lá no capítulo 7 do Apocalipse. E fala que esses 144 mil judeus tinha na fronte, do lado aqui da testa, escrito o seu nome e o nome de seu pai. Que nome será esse? É verdade, a Bíblia não fala, né? A Bíblia não revela que nome é esse. Será que é o nome de cada um dos 144 mil, como fala lá no capítulo 2, versículo 17? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos com certeza é que eles têm uma marca de Deus. Deus os selou, Deus os sinalizou. Então esse nome escrito pode significar isso. E o nome de seu pai, o nome de Deus, o nome de Jeová, marcado neles. Não sabemos exatamente os detalhes sobre isso. Então esta é a primeira visão que João tem. O Senhor Jesus na Nova Jerusalém com os 144 mil judeus. No versículo 2 ele diz: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Aqui também tem um mistério, porque ele não diz para nós de quem é essa voz que ele ouviu, mas tem umas pistas aqui para nós. Quando fala aí que essa voz que ele ouve era como voz de muitas águas, aquele som forte assim de uma cachoeira, das cataratas lá do Rio Iguaçu, no Paraná, na divisa com a Argentina, aquele barulho forte, poderoso, que denota poder, né,
Então essa voz é associada ao Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6, versículo 1. No capítulo 1, quando João revela o Senhor Jesus glorificado, algumas coisas que ele fala lá, você pode ir lá e ver no capítulo 1, muitas coisas também são muito semelhantes com essa descrição que ele faz aqui dessa voz, dessa pessoa com essa voz. E fala também que era voz de trovão, uma voz de muitas águas e voz de trovão. Então, provavelmente, é o Senhor Jesus Cristo que está falando alguma coisa aqui nessa altura. Na segunda parte do versículo 2, ele diz que ouviu também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem sua harpa. Essa expressão que ele usa aqui, que essa voz que ele ouve agora, é como voz de arpistas, não significa que estavam com harpas, tocando harpas aí. Mas essa expressão arpista significa que eles eram cantores. Era alguém que estava lá adorando o Senhor. E o termo arpista aí tem mais a ver com a música melodiosa, a música bonita, falando do Senhor, uma música que Deus gosta e que quem está cantando também gosta. E não fala quem são eles, mas são seres celestiais que estão cantando aí, esses arpistas, né? O versículo 3 fala do que eles cantavam. Entoavam, os arpistas entoavam novo cântico diante do trono. Que novo cântico é esse? Então você pode perceber que esse texto ele é bem misterioso, porque ele não é claro, assim, não dá para nós detalhes que nós gostaríamos de ter. Ele não dá, nós temos que investigar e nós temos que supor algumas coisas aqui, mas esse supor, esse eu acho, precisa estar dentro de um muro aceitável dentro da teologia conservadora batista, que é a nossa teologia. Então nós temos que ter cuidado com essas suposições e esses nossos eu acho. No versículo 3, como eu disse, ele fala que eles entoavam um novo cântico diante do trono, cantando para Deus. Nós não sabemos o que é esse novo cântico, mas tem a ver com a salvação em Cristo, com a regeneração, tem a ver com a justificação pela fé dos salvos, dos homens pecadores salvos. E ele continua, no versículo 3, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Nós já vimos esses personagens aí também. No outro texto que nós vimos, esses seres viventes, esses 4 seres viventes, eram eles que estavam adorando o Senhor. Aqui eles estão calados, eles estão no culto celestial. Imaginem que culto é esse? Que culto será esse? Que culto é esse que acontece hoje no céu? Um culto celestial, em perfeição. Então aqui os 4 seres viventes estão participando do culto, mas até agora calados. E também estavam ali diante do trono os anciãos. São 24 anciãos, que nós já vimos que eles representam todos os crentes do Velho Testamento e do Novo Testamento. Os crentes do Velho Testamento representados através das 12 tribos de Israel, e os crentes do Novo Testamento representados nos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, nos pilares da igreja. Esses 12 apóstolos que deram início à igreja aqui na terra, a ação da igreja aqui na terra, né? Então são eles que estão ali. E diz que esse novo cântico, continuando aí o versículo 3, ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra.
Aqui parece que uma outra coisa misteriosa. Que música é essa que um grupo de adoradores de Deus cantam e que uma parte entende, a outra parte não entende? O que está cantando? Penso eu, e aqui vem uma parte daquela suposição que eu já falei antes, penso eu que esse dizer aqui, que quando fala aqui que eles não entendiam, que só os 144 mil judeus puderam entender de fato o que estava sendo cantado, eu entendo que não era porque eles não entendiam as palavras, mas eles não entendiam a essência do que estava sendo cantado. Por que isso? Porque fala que quem está nesse culto são os 4 seres viventes e os 24 anciãos e os 144 mil. E que quando eles cantam, quem pode entender aqui, os seres viventes aí, eles não entendem, os anjos não entendem, mas os 144 mil podiam entender. Por quê? Porque está falando de salvação em Cristo, está falando de perdão de pecados, pela graça e pela misericórdia de Deus, através da fé dos homens pecadores no Senhor Jesus Cristo. Então está falando do processo da salvação. E os anjos, obviamente, eles não foram salvos. Esses anjos que estão aqui nesse culto, eles foram criados em perfeição. Os anjos, eles não entendem muito bem essa questão. Não é que eles não entendem assim porque eles não conseguem alcançar com o pensamento. Mas eles não conseguem entender no sentido de experimentar isso. É por isso que lá em 1 Pedro fala que quando os anjos contemplam toda a história do Evangelho, eles anelam perscrutar isso. Lá não está dizendo que os anjos desejam pregar o Evangelho, não, como muitas pessoas pensam que é uma coisa tão extraordinária que os anjos queriam fazer isso, mas não é isso que o texto lá de 1 Pedro está dizendo, lá de Pedro está dizendo. O que ele está dizendo é que os anjos não entendem. É mais ou menos assim, ó. Vamos pegar alguém aí, imaginário, um crente, acabou de cometer um pecado horrível. No momento aí de fraqueza, esse crente viu um certo valor em dinheiro ou uma joia, não se conteve e roubou. E aí esse pecador, o que ele merece? Punição, não é? De acordo com o crime que ele acabou de praticar. E mais ainda, ele merece ser punido por Deus, que é santo. E aí o pecador salvo, esse crente que cometeu esse deslize aí, roubou, ele chega para Deus e pede perdão. Pratica 1 João 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Então, quando o crente chega para Deus e confessa o que ele fez, o que Deus faz? Perdoa. Ele já está perdoado em Cristo, por isso que Deus perdoa ali na hora de novo, por causa do relacionamento. E aí ele vai devolver o que ele roubou, ele vai restituir o que ele roubou, o crente. E os anjos falam, mas não é possível, ele tinha que ser punido. Eu imagino que seja isso. Eles não conseguem entender isso. O diabo, por exemplo, quando um crente, esse mesmo crente que roubou aí, cai nesse pecado, o diabo corre na presença de Deus, o Pai no céu, e fala, olha lá, Senhor Deus, fulano de tal ou fulana de tal, diz que é seu filho, disse que é sua filha, olha lá, acabou de roubar agora. E quando o Pai olha para a pessoa, o Filho, o Senhor Jesus, ele se levanta do lado direito do Pai e se coloca entre o Pai e aquele pecador ou aquela pecadora e mostra seus sinais e fala, Pai, eu morri por ele, eu morri por ela, eu paguei por esse pecado, está consumado, está pago.
E o pai olha para o diabo e fala: eu não vejo culpa nele. Como não? Ele acabou de roubar. Essa é a beleza do Evangelho, é a graça do Evangelho. O perdão que o crente tem em Cristo. Quando o filho se coloca entre o pai e o pecador, todos os pecados desse pecador ficam no filho, na cruz do Calvário. E agora o pai olha para esse pecador, ele vê esse pecador sem os seus pecados. Os pecados dele ficaram em Cristo. É isso que acontece. Então eu creio que é isso tudo aí, é disso tudo que esse cântico está falando e que os anjos não conseguem entender. Mas não é que eles não estão entendendo as palavras. É o sentido, a essência dessas palavras, essas verdades aí contidas no Evangelho. E ele continua. Ele fala então que só os 144 mil podiam entender esse cântico. Por quê? Porque eles eram pecadores e foram salvos, foram perdoados. Eles estão vivenciando, junto com os 24 anciãos, os crentes de todos os tempos, eles estão experimentando, vibrando de prazer, cantando com aquela gratidão, com aquela satisfação, que não diz muito respeito aos anjos. E os anjos cantam juntos também. Eu penso que é disso que está falando aqui. E ele continua o versículo 4 falando: são estes, os 144 mil judeus, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E essa expressão também, ela não está de forma alguma contradizendo toda a Bíblia em relação ao casamento, ao relacionamento íntimo de um homem e de uma mulher casados dentro do sagrado casamento que Deus instituiu. Ele não está menosprezando o casamento. Tudo que está dizendo aqui é que esses 144 mil judeus ficaram sem casar para servir a Deus no ministério deles durante a tribulação. É isso que significa. Pode significar também a separação deles, feitas por Deus, para esse ministério. Mas não está em contradição com a Bíblia, não está denegrindo, não está menosprezando e nem maculando o casamento. Pelo contrário, Deus abençoa o casamento biblicamente realizado através de um homem, uma mulher, maduros e que vão constituir uma nova família. E Deus abençoa isso. Ele fala: venerado seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. É o sistema do mundo, que não segue os padrões de Deus, os princípios de Deus, e Deus vai julgar esse sistema aí. Está falando lá em Hebreus 12:4, se não me engano, esse versículo aí que eu citei, sobre o casamento. Então aqui o fato dos 144 mil judeus dizer que eles são virgens e castos, não significa que está maculando o casamento, a relação sexual dentro do casamento, nem nada disso. É como eu já expliquei aí. Continuando o versículo 4 diz: são eles, os 144 mil, os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles seguem o Senhor Jesus, falando da fidelidade deles aqui na terra, durante a vida deles aqui e o ministério deles durante a grande tribulação. E também eles faziam só a vontade de Deus, seguiam o Senhor Jesus Cristo para onde quer que vá, que é o sentido da palavra discípulo. É o seguidor do mestre, mas é o seguidor naquele sentido sim, em que o mestre pisa aqui e a hora que ele tira o pé, eu coloco o meu. Quando ele tira o outro pé, eu coloco o meu outro pé, ou seja, eu vou seguir o mestre. Se ele virar para cá, eu viro para cá. Se ele for reto, eu vou reto. Se ele volta, eu não questiono nada, só sigo. Essa é a ideia do discípulo, um seguidor
de verdade, um seguidor sem opção, um seguidor que não negocia esse seguir Cristo. Então é esse o sentido, que nós, os discípulos, seguem a Cristo. Até hoje, nós que somos discípulos dele. É assim que nós devemos segui-lo, nos nossos conceitos, os ensinos dele, o que ele fez, o que ele proibiu, o que ele autorizou. Nós temos que seguir desse jeito, sem questionar. Se ele fala que sim, é sim. Se ele fala que não, é não. Esse é o sentido. Assim era a vida, será a vida dos 144 mil judeus aqui na terra. E quando fala que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro, é porque eles serão os primeiros judeus salvos de um número muito grande de judeus que vai acontecer quando da restauração da nação de Israel, no final da tribulação, para eles entrarem para o milênio, prometido por Deus em todo o Velho Testamento. Então vai haver uma grande conversão de Israel no dia da batalha do Armagedon, quando o judeu finalmente entender, admitir e aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus, e na hora mais negra da história de Israel, os exércitos do anticristo cercando Jerusalém, quase destruindo a cidade, eles vão ver que aquele que eles entronizaram lá no templo como Messias, como Cristo, não é o Messias, não é Cristo de verdade. E vão entender que ele já veio. E o Espírito Santo vai iluminar a mente, o coração dos judeus, e eles vão entender isso e vão ver Cristo como seu Messias e vão dizer: bendito o que veio em nome do Senhor, hosana, bendito o que veio em nome do Senhor. É aí que o Senhor Jesus desce para a batalha do Armagedon, e nessa hora tem uma conversão nacional de muitos judeus. E os primeiros judeus desse grupo, durante a tribulação, serão os 144 mil que nós estamos vendo aqui. E no versículo 5 ele diz: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Mentira e nem mácula está aludindo, falando da natureza pecaminosa que não existe mais neles. Eles foram comprados pelo sangue de Cristo. Eles foram justificados por Deus com base na justiça de Cristo, do Messias. Eles estão totalmente puros. Eles são totalmente fiéis a Deus e já estão lá no céu sem natureza pecaminosa. Aqui na terra eles jamais mentiram em relação à sua fé. Talvez muitos deles morreram por causa da sua fé. E agora estão lá no céu, glorificados, adorando o Senhor. Por isso que usa essa expressão aí para eles. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Totalmente perfeitos. Os 144 mil e os 24 anciãos também. Eles venceram por Cristo. Por que eles são declarados assim? Por causa do Senhor Jesus Cristo. Por causa do bendito Cordeiro de Deus, que morreu por eles e os salvou. Esse é o primeiro brado de vitória aqui. Essa é a primeira voz de triunfo. Qual é o triunfo? De todos os crentes, de todos os tempos, e os 144 mil judeus também, distinguindo eles aí por causa do ministério específico que eles tiveram. Eles venceram. Podem ter sofrido oposição, podem ter sofrido aqui no mundo, podem ter sido mortos aqui nesse mundo, mas pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, eles venceram. E é esta a realidade para todos nós, homens e mulheres, que estamos em Cristo também, que já entendemos que éramos pecadores, que somos pecadores e que só o Senhor podia salvar-nos. E quando nós fomos a Ele e clamamos a Ele por salvação, confessando os nossos pecados, dispostos a romper com esses pecados, dispostos a viver para Ele, Ele nos perdoou.
e o Pai nos declarou justos, como esse pessoal aqui que nós acabamos de ver, como esses irmãos aqui, justos, perfeitos, sem mentira neles, por causa da justiça de Cristo em nós e neles, por causa da perfeição de Cristo neles e em nós, por causa da retidão do Senhor Jesus Cristo neles e em nós, por causa da fidelidade absoluta, total, completa do Senhor Jesus Cristo ao Pai, aplicado para nós e aplicado para eles também. Por isso eles estão lá no céu, vitoriosos. E é para lá que nós estamos indo também, como nós lemos no capítulo 21 de Apocalipse hoje. Nós estamos caminhando para lá. A grande pergunta para você nesta manhã é: você está nesse grupo também? Nesse grupo de vitoriosos, que já deixaram os males desse mundo aqui e já estão caminhando para Jerusalém celeste, nas pegadas do Mestre, nas pegadas do Senhor Jesus, no caminho estreito? Ou você está no caminho largo? A porta estreita, que é o Senhor Jesus, leva a um caminho estreito. Um caminho, como eu já falei, de oposição, de perseguição, de inimizade, do diabo, do mundo. E o caminho largo, você basta nascer para entrar nele. Quando Adão caiu em pecado lá no Éden, você já entrou no caminho largo, nasceu nele já. Esse caminho largo é o caminho dos incrédulos. É o caminho onde reina aqui o príncipe das trevas, o diabo, Satanás. Aonde é motivado, onde é incentivado tudo que é contra Deus. Todos os pensamentos e filosofias contra Deus. Ataques contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o Filho de Deus, contra o povo de Deus. E nós nunca vimos isso, pelo menos eu nunca vi, igual tem acontecido aí nos últimos dias. Nesses últimos anos, leis e mais leis contra Deus, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, afrontas diretas ao Senhor Jesus Cristo, sem o menor pudor mais, sem o menor temor. Antes as pessoas brincavam com Ele, brincavam com Deus, mas ficavam com medo. Diziam: olha, me perdoe, é só uma brincadeira. Hoje não tem isso mais não. Hoje vão ao extremo. E você que não tem Cristo, você está nesse mundo, atraindo a ira de Deus sobre você cada vez mais. E o único meio de você se livrar disso é correr para o Senhor Jesus, é se render ao Senhor Jesus como seu Salvador. Se você ainda não fez, faça isso hoje. Hoje mesmo aí, onde você está, renda-se ao Senhor Jesus. E nós, amados irmãos e irmãs em Cristo, nós que somos salvos, não nos esqueçamos disso aqui que nós vimos hoje. Uma voz de triunfo, é a nossa voz. Triunfamos. Nós já lemos a página final da história, do livro. Vencemos, porque o Senhor vence. Não tem como Ele perder, não existe margem para derrota nisso. É só para vitória. Nós somos mais que vencedores. Você consegue entender ou explicar essa frase? Mais que vencedores? Nós somos isso, por Cristo. Nós sabemos o que é vencedor. Uma pessoa disputa alguma coisa com a outra e faz mais pontos, ou tem mais sucesso, marca mais gols, ou tem mais argumento, ele ganha a disputa, ele é o vencedor. Mas o que significa mais do que vencedor? É que ninguém, absolutamente ninguém, em tempo nenhum, jamais pode macular ou pode tirar a sua vitória. Sabe por quê? Porque essa vitória está em Cristo. Tudo isso que está acontecendo hoje em Uberlândia, em Minas, no Brasil, no mundo inteiro, está no controle dele. Nada está acontecendo sem ele controlar isso. Está nas mãos dele. Por mais que pareça para nós
que não está, mas está. E nós temos que crer nisso pela fé, irmãos e irmãs. Senão nós vamos vacilar e nós vamos idolatrar pessoas, nós vamos idolatrar políticos, nós vamos colocar nossa esperança em políticos, em ministros, em juízes, em desembargadores, em presidente, em governadores, e todos eles são pecadores e são falhos. Não tem nenhum, absolutamente nenhum, que é 100% seguro, que é 100% confiável, porque todos nós, humanos, somos pecadores e somos falhos. Então tenha cuidado com isso. No Velho Testamento, em Jeremias, Deus advertiu e repreendeu Israel seriamente. Sabe por quê? Porque Israel deixou de confiar em Deus, em Jeová, e foi buscar socorro num político, no faraó do Egito, nos poderes militares, nas alianças políticas que ele tinha feito e o poder que ele representava. Israel deixa de confiar em Deus, não ora, não busca a Deus, não espera em Deus, não descansa em Deus, não clama a Deus e vai fazer isso para o faraó do Egito. E sabe o que Deus diz? Maldito o homem que confia no homem. É nesse contexto que está esse versículo. Esse maldito homem que confia no homem era Israel confiando no faraó e não confiando em Deus. Maldito o homem que confia no homem, faz do braço mortal o seu amparo, o seu seguro, a sua força, a sua âncora, coloca nele a sua esperança. E Deus fala que o faraó daquele tempo seria para Israel como uma cana queimada, que a hora que ele escorasse nele e colocasse o seu apoio, aquelas ferpas queimadas ia entrar em Israel, ia machucar Israel. E foi o que aconteceu. Então cuidado, vamos confiar em Deus, na palavra de Deus, estar servindo a Deus, confiando na palavra dele, esperando nele, fazendo a nossa parte aqui sim, com civismo, seguindo as orientações, honrando as autoridades, orando por elas, mas confiando em Deus, acima de tudo e acima de todos. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Lembre-se disso, somos vozes de triunfo em Cristo. Em Cristo. E estamos terminando aqui o nosso culto. E depois ele vai revelar as outras vozes a partir do versículo 6 e nós vamos continuar estudando aqui na igreja. E se Deus permitir, nós vamos estar aqui hoje à noite, às 19 horas, com mais um culto. Você está convidado. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, os da Igreja Batista Regular do Calvário, de Uberlândia, e os das demais igrejas que estão participando conosco, de todos os lugares, e também aqueles que porventura não pertençam ainda a nenhuma igreja, não são membros de nenhuma igreja. Obrigado também pela sua presença, e fica o convite para todos vocês hoje, às 19 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Vamos aí com mais uma música, a música final, Não Tardará. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.
céu.